pesquisas de intenção de votos e visto uma eleição polarizada entre o senhor e o pré-candidato Silvio Mendes. Diante dessa polarização, o senhor vê perspectiva de uma definição da eleição no primeiro turno? Se sim, se vê essa perspectiva, o que lhe faz indicar para esse caminho? Olha, eu acredito sim nesse cenário polarizado, tanto em nível nacional quanto em nível estadual. Acredito que esse cenário se repete em vários estados da federação. Realmente são dois projetos completamente distintos. A gente estava acostumado aí com a disputa de PT e PSDB, PT e MDB. Achávamos que eram projetos muito distintos, mas na verdade, hoje os projetos completamente distintos é o que nós temos na eleição desse ano, que eu sempre digo que é a eleição mais importante dos últimos 40 anos. É muita coisa realmente em jogo, dois projetos que são opostos e, portanto, a população vai julgar dentro desse cenário, de dois cenários. Sim, esse projeto oposto. Porque tanto o senhor como o pré-candidato Silvio fala, melhor educação, melhor saúde, mais segurança, emprego, melhorar a vida do trabalhador do campo. Bom, mas só terminando a resposta ali ao Ananias, eu de fato entendo que essa eleição tem tudo, tanto em nível nacional quanto em nível estadual, para se definir no primeiro turno. Nós trabalhamos com essa perspectiva, com muita humildade, sem sapato alto, com muito trabalho, mas acreditamos sim, não é, como já foi a prática aqui das eleições do governador Wellington Dias, e em nível nacional, pela primeira vez, o presidente Lula tem a condição real, concreta de vencer as eleições no primeiro turno, como demonstram a grande maioria das pesquisas sérias que são feitas nesse país. E agora, Amadeu, colocando o que você perguntou, por que eu digo que são dois projetos completamente distintos? Eu pego aqui o cenário do que aconteceu no país nos últimos 3 anos, e não tem como fugir dessa questão nacional. A fome voltou ao Brasil. Nós estávamos fora da fome, do mapa da fome em 2010, com o presidente Lula. Rapidamente nós tivemos um cenário agora que voltamos ao patamar de 1992, ou seja, 33 milhões de brasileiros e brasileiras com fome, outros 70 milhões que não fazem as 3 refeições por dia, ou seja, mais de 100 milhões de brasileiros e brasileiras que não têm segurança alimentar. É uma situação catastrófica que nós estamos vivendo. E os que não passam fome tiveram perda do poder de compra, perda da qualidade de vida. Ou seja, não conseguem comprar com a mesma renda, nem metade do que compravam há 3 anos atrás. Se você vai no supermercado hoje com R$100, você não abastece o carrinho nem com a metade dos produtos que fazia há 3 anos atrás. Os que têm o luxo de ter uma moto ou um carro popular, porque praticamente virou um objeto difícil de se ter, vai para o posto de gasolina com R$100, não bota nem a metade dos litros de gasolina que botava 1 ano atrás. Então, as condições de vida se deterioraram, além desse clima de ódio, desse clima beligerante, de agressão, de desrespeito, que a turma do Bolsonaro passou a fazer também aqui no Piauí, né? Sempre levando essa questão do ódio, da agressão, do desrespeito, coisa que o povo piauiense, o povo brasileiro, não concorda em sua grande maioria. Muito pelo contrário, é um povo que gosta de trabalho, de paz, de estabilidade, de seriedade no tratamento da coisa pública. Então, esses dois projetos estão se contrapondo, tanto em nível nacional, como também aqui no nível estadual, entre as duas pré-candidaturas que representam esses dois projetos também em nível nacional. Pois não, Apoliana? Pré-candidato, a gente tem uma imagem do fim de semana que está gerando muita discussão, muito comentário e reações da oposição, que é aquele almoço que o senhor fez com o apoio de vereadores, suplentes, aí consagrando no momento a maioria desta bancada aqui no município. Só que nas últimas horas, os comentários que vêm da oposição é de que o governo eventualmente pode não cumprir seus compromissos, tem prazo para contrato e que esses vereadores podem mudar de lado até o próximo dia 16 de agosto. Como é que o senhor encara esse tipo de comentário? Olha, a oposição pode dizer, pode estribuchar do jeito que quiser, não tem problema. O fato é que, além de nós termos o nosso time, o time de Lula, de Wellington, de Rafael, ter o apoio da ampla maioria da população, também temos o apoio da ampla maioria dos líderes, tanto prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas, e também, no caso, vereadores, vereadoras e suplentes de vereador da capital, de Teresina.
de fato tem uma importância enorme no contexto estadual. Aqui vivem mais de 23% da população piauiense e também a capital do estado é o centro em que são tomadas as decisões que repercutem no estado inteiro. Então a gente fica muito feliz de ter uma relação agora, inclusive de amizade com vários vereadores e vereadoras, realmente engajados no nosso projeto, cada vez mais irão levar o nosso nome, eles que estão na linha de frente. O vereador tem esse papel importante de estar junto da comunidade de forma permanente, individualmente, com cada pessoa que sempre procura o vereador. Então, o vereador tem uma importância enorme na execução das políticas públicas, na luta pelos direitos das pessoas, principalmente as mais vulneráveis. Então, nós contamos, sim, e valorizamos bastante o apoio dos vereadores e vereadoras da capital e também de todo o estado do Piauí. Vamos lá, Sávia. Pré-candidato, aqui no Jogo do Poder a gente faz muitas listas, né? O nosso público, o telespectador gosta e a gente traz listas de prefeitos que apoiam Rafael, listas de prefeitos que apoiam Silvia, tá? A gente busca dos outros pré-candidatos também, mas fica polarizado entre os dois. E esses números, eles não coincidem. A gente pega a lista da base, tem uma quantidade, a lista da oposição tem outra. Eu quero saber qual é a matemática. Tem prefeito conversando com os dois lados? Tem uma história de que, olha, os prefeitos estão esperando aí o governo liberar alguns recursos e depois eles vão para o lado do Silvio? Como é que o senhor vê essa questão do apoio dos prefeitos? Eu já disse algumas vezes que a oposição, eu não sei porque tem muita dificuldade em matemática, mas assim, a própria imprensa já acompanhou o posicionamento dos líderes. A grande maioria dos líderes já se posicionaram, já estiveram em eventos da nossa pré-candidatura ou da pré-candidatura de oposição, isso já está posto. Existem alguns poucos que ainda não se posicionaram de forma clara, mas são pouquíssimos. A maioria já está realmente manifestando o apoio e na hora que você olha para essas presenças dos líderes, você faz esse cálculo, né? Que as pessoas às vezes se interessam muito de saber quantos prefeitos, quantos vereadores estão apoiando cada pré-candidato. E é óbvio que a maioria, como eu já disse aqui na resposta anterior, desses líderes, pela própria presença nas nossas agendas, as declarações de apoio, estão conosco. Sempre é possível você ter mudanças de última hora, de um lado para o outro e vice-versa. Sempre acontece isso. Vocês que cobrem o cenário político há várias eleições sabem que isso é uma constante. Mas, repito, são exceções. Grande maioria dos líderes já se posicionaram nessa eleição. Tem aqueles que estão no time do Lula e tem aqueles outros que estão no time do Bolsonaro. Muito fácil distinguir os dois times nessa eleição. Vamos agora para o Ari Carvalho, lá nos estúdios da TV Rádio Jornal. Ari. Boa tarde, pré-candidato. Muito obrigado pela disponibilidade de conversar conosco. Pré-candidato, peso de Lula na sua eleição. Eu tenho ouvido da oposição, né, dessa oposição que o senhor citou, o seguinte, olha, depoimentos sinceros feitos em off. Olha, se ele conseguir casar de fato esse voto dele com o Lula, as chances dele são muito grandes, ele tem chances reais. Mas se ele não conseguir casar, se o Lula de fato não pesar, o Silvio vai vencer ou no primeiro ou no segundo turno. Então, eu queria saber do senhor se o senhor avalia que o Lula é essencial para a sua vitória no Piauí. Ou, independente de o eleitor associar Lula na hora da urna, na hora que for votar no senhor, o senhor tem condições de ganhar a eleição aqui no estado. Eu costumo dizer, Ari, que ninguém é pré-candidato a governador de si mesmo. A pessoa pode até escolher um nome, mas ela coloca no poder o time que acompanha aquele nome. E a gente, diferente do candidato de oposição, a gente tem orgulho de mostrar o nosso time inteiro, que faz parte, o senador Marcelo Castro, o nosso companheiro de chapa Temístocles Filho, a governadora Regina Souza, o governador Wellington Dias, o maior líder desse estado, e principalmente em nível nacional, nós fazemos parte com muito orgulho do time do presidente Lula. Então, Lula é, sim, importantíssimo na nossa caminhada. E o senador Marcelo Castro sempre conta um fato que é muito importante. De 2002 para cá, todos os governadores e senadores que foram eleitos pelo povo estavam ao lado de Lula, porque Lula realmente
sintetiza os anseios, a esperança do povo brasileiro e do povo piauiense, mais